A paz, tudo bem? Sou o Júnior Batista, reitor da Hillel de Teologia, e eu venho aqui para te dizer que em tempos de grande comoção como esse, que estamos passando por causa do Covid-19, coronavírus, eu venho te dizer que é importante termos uma mensagem positiva, legal, de tranquilização em momentos como esse. E eu vim então trazer uma mensagem dessa para você. Eu gostaria de intitular esta reflexão como Paz no Vale. E eu quero então me fundamentar no Salmo número 23 para isso. E iniciar com o comentário do pastor Eugene Peterson da Bíblia A Mensagem. Primeiro eu vou fazer a leitura para você do Salmo 23, no texto convencional, na Revista Corrigida de Almeida, que diz assim, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na Bíblia A Mensagem, que é o Eugene Peterson, este pastor comenta que o centro, objetivo do Salmo 23 é o pastor, que é Deus. A figura do pastor é constante e domina todo o Salmo. Mas o núcleo emocional do Salmo, aquilo que circunda o Salmo em questões emocionais, é o vale da sombra e da morte, descrito no verso 24. No verso 4. E ao passar pelo vale sombrio e agourento, esse vale da sombra da morte, que leva o salmista a uma experiência mais profunda e plena com o pastor. Veja que é o passar por esse vale sombrio que leva-o a essa experiência com Deus. E a primeira parte do Salmo 23, os versos 1 a 4, essa primeira parte nos ensina algumas verdades que eu quero dividir com você. A primeira está lá no verso 1, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta. E é exatamente o reconhecimento do pastorado de Deus em nossas vidas, ovelhas de seu pasto, que nos dá esta segurança em meio ao caos. Este pastorado nos supre as necessidades da vida diante de circunstâncias adversas. Vemos aqui o pastor, Deus, em relação às ovelhas. Se pensarmos bem, observando o pastorado desde aquela época, se as ovelhas estivessem entregues a si mesmas, a seus pavores, medos, etc., aí sim elas vagueariam rumo ao perigo. Por isso que as ovelhas precisam de pastor. E assim como uma ovelha se beneficia da ação do pastor, o salmista estava declarando que ele experimenta a ação de Deus em sua vida, mesmo em meio ao caos. Em tempos de crise, medo, desolação, de pandemia e etc., quem nos guia? São nossos medos, pavores, incertezas? Ou é Deus, o nosso pastor? Veja que o verso 2
nos diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por eu confiar no pastor, o meu pastor, no verso 1, eu tenho certeza que ele me faz deitar em verdes pastos, que ele me guiará mansamente a águas tranquilas. Aqui nós encontramos a certeza de que Deus nos dá paz em meio ao caos, em pastagens verdejantes e a águas de tranquilidade e não de desespero. É a confiança da ovelha em que seu pastor a acomodará em exuberantes campinas, mesmo diante de montanhas rochosas, e encontrará para ela lagos tranquilos para que possa beber deles. É essa confiança que traz paz em meio ao caos. Coloque esta confiança em Deus em períodos de grande comoção como este. Você vai ver que fica diferente passar por situações adversas. Escolher passar ou não, nós não podemos, mas como passaremos, sim. Vamos escolher passar com o pastor das ovelhas, com Jesus. Veja que o verso 3 do Salmo 23 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A nossa alma, nossas emoções são refrigeradas, tranquilizadas no calor das dificuldades, preocupações, quando somos orientados pelas veredas da justiça, ou seja, pela palavra de Deus. Aí sim, podemos recuperar o alento e seguir na direção certa. Nós não somos guiados por impulsos paranoicos ou por despreocupações também paranoicas, mas sim guiados pela voz de Deus, que nos direciona com sabedoria. É aí que no verso 4 do Salmo 23, que é a grande chave para os momentos catastróficos como esse em que estamos vivendo, é aí que nós começamos a entendê-lo para colocá-lo em prática. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora vai para a segunda pessoa: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que o salmo inteiro, ele está escrito referindo-se a Deus em terceira pessoa. O Senhor, Ele é meu pastor. Para Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me leva a águas tranquilas. Mas quando chega no verso 4, no momento de passar pelo vale da sombra da morte, ali sai da terceira pessoa. Não é mais Ele. Ali é o Deus se aproximando. Aí eu vou para a segunda pessoa do singular. Tu estás comigo. É o momento que Deus está mais próximo e que nós devemos nos aproximar dele também. Quão realista se torna este versículo neste período do Covid-19. O salmista está dizendo que mesmo que nossa estrada, nossa vida, história e etc. atravesse um vale chamado de Vale da Sombra da Morte, com o pastorado de Deus, não precisamos sentir medo de nada. E olha que é pelo vale da sombra da morte, não é nem da morte ainda, é apenas indícios de morte. Veja quão realista se torna esse salmo, esse verso 4 do Salmo 23. Agora, é óbvio, não sentir medo não significa não ter cautela, cuidados, ser responsáveis, sermos responsáveis em momentos como este. Não é isso que estou aqui a dizer. Significa não entrar em pânico. Significa tomarmos atitudes corretas e não atitudes de pânico, como se fosse o apocalipse zumbi. Não entraremos em pânico, porque, como disse o salmista, Deus caminha do nosso lado, está conosco. Aliás, como um dos nomes profetizados sobre Cristo, o Messias, desde o Antigo Testamento, ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, ou ao pé da letra, o Deus em nós. É o cajado, a direção de Deus, o nosso pastor, que nos transmite segurança. E não os bombardeios de informações que recebemos de órgãos que não são oficiais, e aí nem são órgãos também.
pior do que uma pandemia transmitida por um vírus de gripe é a pandemia emocional gerada por informações de terror repassadas pelo disse-que-disse de pessoas paranoicas. Líderes irresponsáveis, sejam eles líderes políticos, da mídia, líderes familiares ou até líderes religiosos, líderes irresponsáveis são aqueles que tomam os extremos em horas como essa. E quais são os extremos? Aqueles que se comportam com uma atitude de otimismo ingênuo, fazendo de conta que nada está acontecendo e que podemos viver despreocupadamente, porque isso não é nada. Isso é um otimismo ingênuo. Está acontecendo sim alguma coisa. E Deus não aprova esta ingenuidade, não. Estes líderes não nos representam como cristãos evangélicos. E tem ainda os que se comportam no outro extremo, que já é o pessimismo ingênuo. Eles acham que o mundo já está acabando. Todos devem estocar coisas, se isolar de tudo e de todos, nem aí para o que isso possa acarretar assim que tudo passar. Aliás, muitos desses acham que nem vai passar isso. Afinal de contas, é o fim para eles. São sinais dos tempos, alguns dizem. Sim, pode até ser. Não vou questionar isso, não entrarei em méritos escatológicos de preterismo, histórico, futurismo, não vou entrar nisso. Mas e se for sinais dos tempos? Jesus disse para corrermos de um lado para outro apavorados? Vejamos o que o próprio Jesus ensinou sobre o nosso comportamento em tempos assim. Ele disse algo que foi escrito lá em Mateus 24, dos versos 4 ao 8. Ele disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o guia, o condutor, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aí ele fala, ó, olhai, não vos assusteis. Olhai, presta atenção, mas não é para ficar apavorado, não vos assusteis. Porque é mistério, é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, pandemias, terremotos em vários lugares. Mas, Jesus disse, todas essas coisas são o princípio das dores. Como você tem agido diante do que está acontecendo? Você está olhando, não se assustando, sabendo que não é o fim, sabendo que são princípios de dores, mas que você não precisa se apavorar, correr para lá e para cá, ou você tem tomado a atitude de pavor? E a advertência de Jesus continua ainda em Mateus 24, viu? Dos versículos 10 a 12 ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados, muitos ficarão decepcionados. Tem gente decepcionada já, por vários motivos. Inclusive motivos que quer que as suas igrejas sigam seus extremismos. Seja para um lado, de achar que não tem nada a ver, ou seja para o outro, tem tudo a ver, vamos tomar as atitudes mais severas possíveis. Nesses tempos, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Eu vejo pessoas traindo nesse momento, comprando tudo, estocando coisa, não está nem aí se o outro vai precisar também. Eu quero ver se essas pessoas terão também a hombridade de quando passar, e isto passará, esse momento vai passar, essa fase, de ajudar as famílias que estarão passando por necessidade, porque algumas empresas, infelizmente, poderão fechar no momento desse, porque estarão fechadas as portas delas, não venderão, não negociarão, e aí algumas famílias vão passar necessidades, algumas pessoas vão perder seus empregos. E aí, será que aquilo que eu estoquei, eu vou ter o amor o suficiente de distribuir com essas pessoas?
O texto aqui fala que muitos vão se trair e uns aos outros se aborrecerão. Quanto aborrecimento! Estou vendo gente aí aborrecida, uma com a outra. Os que estão mais calmos, aborrecidos, com os que estão desesperados. É claro, às vezes aborrece ver as pessoas paranoicas, mas eu vejo às vezes arranjando problemas, encrencas, discussões, e os desesperados achando que aqueles que estão mais calmos, mais sossegados, mais equilibrados, não estão levando a sério o que está acontecendo. E uns aos outros se aborrecerão e surgirão nesse meio, é nesse meio que surge, ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas o que tem aí de fake news, seja no WhatsApp, montagens de coisas aí para acreditar que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Estão fazendo um fuzuê nisso daí, surgindo tantos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, Jesus continuou dizendo, o amor de muitos se esfriará. É nessa hora que nós temos que nos unir, não nos degladiarmos, não termos líderes religiosos se degladiando com o governo, com outras igrejas. Não é esse momento. Não é o momento de ficarmos lutando uns contra os outros. É lugar de aquecermos o nosso amor. Então que nós saibamos tirar desse momento caótico esse amor, possamos viver ele agora e tirar também desse momento esse amor, esses momentos em que a igreja pede para que você fique em sua casa, adore a Deus na sua casa, sirva a Deus na sua casa com sua família. É muito importante nesse momento você desenvolver o amor entre os seus familiares, a igreja continuar se amando, porque nós juntos somos igreja. Então nós continuarmos nos amando mesmo assim. Volto a perguntar, como você tem agido diante do que está acontecendo? Os outros versículos de Mateus 24 dizem que muitos vão se apavorar. Tudo bem, o restante dos versículos falam, vão fugir, vão correr para as montanhas, vão ter que deixar tudo para trás. Só que lá fala, quando for o fim mesmo. E neste contexto, o fim, no contexto de Mateus 24, tem características políticas, religiosas, sociais e etc., que não são as que estamos vivendo agora. Claro, aos que creem na volta de Jesus Cristo, no retorno de Cristo, arrebatamento, isto, tudo, esses momentos podem sim ser caracterizados como princípio de dores, mas princípio das dores. Mas mesmo que seja, o texto bíblico não mostra que é a hora de corrermos para os montes e deixarmos tudo para trás. Não está mostrando isso não. Somos o povo que acalma. E não o povo que espalha o pânico. Não nos representam as pessoas, líderes ou não, que desafiam órgãos oficiais em nome de sua fé também não, viu? Não estão nos representando, independente do nome ou do renome dessas pessoas. Nem os que fomentam a irresponsabilidade diante dos cuidados necessários com simples práticas religiosas que os protegeriam de vírus e de outras coisas. Não são nossos representantes também não, que ficam amontoando as pessoas lá em seus locais religiosos, usando de objetos, amuletos protetores. Não são nossos representantes. Também não nos representam os que proclamam o terror emocional, com a teoria mal interpretada da tal da teoria da conspiração. Também nos representam não, viu? É muito mal interpretada essa teoria que andam ensinando por aí, e não são nossos representantes. Qual a mensagem estamos passando com o nosso comportamento? Essa é a pergunta, nesse instante. É uma mensagem de responsabilidade equilibrada ou de irresponsabilidade terrorista? As ovelhas de Deus são guiadas para longe das ravinas de sombras profundas, porque Deus é quem as guia. Onde a morte até está de tocaia. Mas mesmo assim, as ovelhas de Deus continuam seguindo a voz do pastor, a voz de Deus, guiados pelo cajado de Deus, que é a palavra dele, levados nesses momentos de dificuldade a pequenos oásis em meio ao deserto, águas tranquilas, pastos verdejantes, e essas águas
E essa grama verde nos dão vida e segurança. São pequenos oásis, não acúmulos de oásis. Por isso o salmista diz, no Salmo 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E o que nos faz não temer? Isto é, o que nos faz não entrarmos em pânico? O Salmo 23, verso 4 diz, porque tu, é Deus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Creia que Deus está com você e deixe Ele te conduzir, não o seu desespero paranoico e não também o seu comodismo irresponsável, nenhum dos extremos. Vamos ouvindo as informações verdadeiras, óbvio, informações equilibradas, tomando atitudes sábias, sem exageros, e assim passaremos por essa situação com excelência e com grandes aprendizados. A segunda parte do Salmo 23, os versos 5 e 6, essa segunda parte continua a trabalhar com a figura do pastor. Mas agora a figura da ovelha é mudada para a de alguém, não é mais ovelha, agora é alguém que está temendo seus inimigos. Agora vamos aprender até mesmo a como, quando e para onde fugir na hora do medo. Não estou falando que não tem momentos em que nós devemos fugir, nos refugiar, ficar em casa, como tem sido falado. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ficar em casa, se está sendo orientado assim. Agora, como fugir? Como se refugiar? Aí é onde entram os versos 5 e 6 do Salmo 23, que dizem assim, preparas uma mesa diante de mim, onde? Na presença dos meus inimigos, na presença dos meus problemas, das calamidades, das adversidades, das pandemias. Eu quero ser servido, Senhor, eu quero ser cuidado diante dessa situação. Prepara essa mesa para mim, unges a minha cabeça com óleo, me dá alegria, discernimento espiritual, alegria na tua presença. Aí o meu cálice, a minha vida, o meu ânimo, a minha emoção vai transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha só, a bondade e a misericórdia de Deus vão nos seguir durante esse período. E habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, na intimidade, por longos dias. É quanto tempo que nós vamos passar por esse vale, por essa depressão entre duas montanhas, que é um vale? Então, é habitando na casa do Senhor. O que isso nos diz? Que Deus serve um jantar completo na cara dos nossos problemas. Nos mantém diante de adversidades, alimentados, cuidados, seguros, servidos. Na presença significa que não precisamos fugir, e sim agir com cautela, mas com coragem. Quando em momentos de ameaça, somos bem recebidos na tenda do pastor, na tenda de Deus. Para onde fugir? Para Deus. E lá, na tenda de Deus, na paz que Ele nos dá diante dos problemas, somos recebidos com uma refeição de comunhão e de paz. Na presença de Deus e na adversidade. É na presença dEle e na presença da adversidade que somos servidos e cuidados. É na tenda do pastor, na intimidade com Deus que estamos seguros. Até na nossa casa, se o pedido é para ficarmos em casa para adorar a Deus. Então, se mesmo diante de atitudes desesperadas, você que está desesperado, correndo para lá e para cá, se mesmo diante dessas atitudes de desespero, você ainda está se sentindo inseguro, é porque você não correu para o lugar certo. E o lugar certo para você correr é Deus. Para a ovelha que corre o risco de perder a vida, que se esquiva no vale sombrio da morte, Deus, o sumo pastor, é quem deve guiá-la, diz Eugene Peterson. Para os momentos de ameaça, onde estamos cercados por inimigos, por pandemias e etc., Deus, como pastor, é o anfitrião que oferece proteção e cuidados. Quem ou o que está te guiando nesses momentos? Para onde você tem fugido neste período que estamos vivendo? Deus, o pastor, oferece orientação e graça.
orientação para a ovelha perdida e graça para o fugitivo desesperado. E isso deve ser conforto para todos nós. Não importa quão profundo seja o vale em que estamos, ou quão escuras são suas sombras. O Senhor é o nosso pastor. Isto nos basta. Como diz o Salmo 23:1 em hebraico, o Senhor é meu pastor. Isto basta. Tem um louvor, um cântico evangélico antigo com o título Paz no Vale, que foi até este louvor, esta canção, que me inspirou a dar o título desta reflexão, Paz no Vale. E o louvor diz assim: tão cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre cantar, na presença do meu Senhor. Vivamos paz no vale. Deus vai nos dar a vitória, desde que saibamos agir segundo a vontade dele e não segundo nossa vontade ou nossos impulsos. Não siga seus medos, desesperos ou o extremo disso, que são suas atitudes responsáveis, aliás, irresponsáveis, de segurança fanática. Siga a voz de Deus como seu pastor amado e cuidadoso. Deus também tem usado líderes religiosos equilibrados e sábios para que possam nos orientar. Se você tem um líder equilibrado, sábio, não age por impulso, escuta seu líder, porque haverá paz no vale para você. Deixe Deus conduzir sua emoção, sua mente, seu coração com paz, cuidado, medidas de segurança, óbvio, mas sem extremos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Há paz no vale para nós.